e o versículo 7. Gênesis 16 e o versículo 7. Aleluia. Vou ler apenas 2 versículos, irmãos. Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Amém. Glória a Jesus. Diz assim, irmãos, versículo 7. E o anjo do Senhor achou, junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte, no caminho de sul. Vou ler mais uma vez esse 7 e depois vou ler o 16 também. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte, no caminho de sul. Agora o 16, irmãos. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu a luz a Ismael. Mais uma vez esse também. E Abraão era da idade de 86 anos, quando Agar deu a luz a Ismael. Glória a Jesus. Até que, povo de Deus, você pode tomar seu assento, desocupar sua mão e dar mais uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, é um prazer muito grande de estar aqui mais uma vez, reunido juntamente com os irmãos, para juntamente nós louvarmos e engrandecer o nome santo do Senhor Jesus. E sempre, irmãos, dizer que Ele é digno de toda honra, toda glória, e todo louvor e toda adoração. Estou muito feliz por estar aqui mais uma noite, trazendo a palavra de Deus para o coração dos irmãos. Já faz algum tempo, né, irmãos, que eu não venho pregar aqui na igreja, mas estamos pregando lá em Santa Teresinha também, na mesma fé, no só amor, na mesma campanha, e tenho certeza que Deus tem feito coisas grandes já aqui e vai continuar fazendo, irmãos. Igual lá também não é diferente, amados. Precisamos só ficar na brecha, irmãos. A palavra de Deus diz aqui, em Gênesis 16, uma história muito conhecida de cada um dos irmãos. Todos sabem da história de Abraão e Sarai, esposa de Abraão. Irmãos, um casal muito abençoado por Deus, pessoas crentes, pessoas que Deus tinha um carinho muito especial por esse casal, irmãos. Eram pessoas que se desviavam do mal, eram pessoas tementes ao Senhor nosso Deus, irmãos. E Deus se agradou desta família. Mas, irmãos, Deus prometeu algo para Abraão e para Sara. Deus prometeu, irmãos. É a mesma coisa no dia de hoje. Deus promete algo para mim e para você, irmãos. Às vezes nós não temos a paciência de esperar se cumprir o que Deus prometeu nas nossas vidas. Foi dessa maneira, irmãos, que Abraão e Sarai fez. Deus prometeu filho, igual os irmãos conhecem a passagem, para Abraão e Sara, irmãos. Mas a promessa, irmãos, demorou a ser cumprida pelos olhos carnais, pelos olhos de Abraão e Sarai. A promessa de Deus estava demorando. É igual às vezes na nossa vida, Deus faz uma promessa para mim, faz uma promessa para você, nós achamos que Deus está demorando, irmãos. Mas não é da nossa maneira, é do jeito de Deus. Irmãos, o tempo passou, mas só que esse pessoal, irmãos, ele não teve aquela paciência de esperar Deus cumprir na vida dele. Quis ajudar Deus, que Deus não precisa que ninguém ajude ele, viu, irmãos? Deus não precisa. Abraão e Sara, eles tinham, irmãos, uma serva, ou uma empregada, que seja, uma pessoa que ajudava ali na casa. E por esse motivo, irmãos, eles resolveram, vou dizer assim, usar aquela mulher. E Sara chamou Abraão e deu a sua escrava como mulher para Abraão. E já que a promessa de Deus não estava se cumprindo na vida,
Eles achou melhor e adiantando as coisas, né, irmãos? É dessa maneira que nós fazemos, irmão. De vez em quando, um de nós acabamos errando por conta disso, irmãos. Nós erramos muito, irmãos, por conta disso. Às vezes o Senhor fala assim, ó, não vai. Você vai, irmãos. Às vezes Deus fala, vai, você não vai. Faça, você não faz. Não faça, você faz. É assim, irmãos, que Abraão e Sarai estavam nessa época. E o homem crente, irmãos, o homem de Deus. Queridos, eles adiantaram. Abraão se deitou com Agar e ela engravidou, irmãos. Olha o problema que causou nesta família. Era uma família abençoada até então. Depois disso, irmão, gerou uma contenda. E no meio de contenda, irmãos, no meio de coisa errada, Deus não trabalha. É verdade. E a contenda continuou, irmãos. Continuou. E o negócio foi ficando estreito para Abraão. Foi ficando estreito para Sarai também. Porque quando Agar, ela descobriu que ela estava grávida, irmãos, ela começou a humilhar a senhora dela. Aí, irmãos, caiu a ficha deles, né, irmãos? O que aconteceu? Ela foi reclamar para o senhor dela. Mas aí, irmãos, ficou na mão dela para que ela pudesse decidir. Mas antes que ela decidisse, Agar fugiu da presença daquela casa, irmãos. Mas aí, irmãos, que a palavra de Deus diz que quando ela fugiu daquele problema, daquela situação, irmãos, o anjo do Senhor a encontrou num poço de água, irmãos. Os irmãos viu que todas as pregações falam a respeito de água, né, irmãos? Porque a água, irmãos, está desde o começo, desde o princípio, a água já se move, né, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus já se move nas águas desde o princípio. Porque lá em Gênesis, irmãos, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. E hoje, irmãos, não é diferente. Hoje Ele move no nosso corpo, irmão, na nossa vida, mas também move nas águas, irmãos. Então, queridos, digo para os irmãos, quando os irmãos pegar a água, irmãos, que está abençoada, orada, consagrada ao nosso Deus, irmãos, consagrada no monte, consagrada pelos homens de Deus, tome, irmãos, mas tome com fé. Com fé, amados, mas tome com fé, que a vitória é minha e sua, pelo poder que é o sangue de Jesus. Às vezes você pode até falar assim, pastor, mas está tudo bem comigo, está tranquilo. Mas você conhece uma pessoa que não está muito bem, irmãos, leve para ela essa água, mas pegue, irmãos, com fé, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E esse casal, irmãos, com essa situação, mas precisava ser resolvida essa situação, porque, irmãos, em coisas erradas Deus não trabalha, e Deus precisava trabalhar ali, irmãos. Não foi essa promessa que Deus deu para Abraão, não foi Ismael, irmãos. Deus queria abençoar Abraão e Sara, irmãos, mas eles antecipou, amados. Eles antecipou. Então, irmãos, foi, mas teve que voltar. Muitas vezes, irmãos, por pouco nós saímos da casa do Senhor. Por pouco, irmãos, o irmão deu a paz do Senhor, outro tropeçou no seu pé, ou o pastor falou alguma coisa, você pega, irmão, sim, vai. Mas o Senhor não mandou você ir. Se o Senhor mandar você ir, você vai. Se não mandar, não vai. Porque se for, vai ter que voltar. Se for pela sua vontade própria, irmão, vai ter que voltar. Aí vai ter que se humilhar novamente, irmão. Vai ter que se humilhar, pedir perdão e voltar, irmãos. Foi o que aconteceu com Agar. Ela saiu fugida, mas ela teve que voltar. Ela teve que voltar a se humilhar, para que Deus pudesse fazer uma obra grande ali naquela vida, irmãos. Na vida de Agar, na vida de Ismael, e para que Deus cumprisse na vida de Abraão e Sara o propósito de Deus. Para os irmãos verem que o Senhor disse assim para Abraão, mais para frente um pouco, irmãos, o seu filho, o seu único filho, Isaque,
Não é, Ismael, que Deus falou, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Jesus. Então é dessa forma, irmãos. É dessa forma que o Senhor trabalha. Teve que voltar, irmãos. Teve que se humilhar, porque senão o Espírito Santo de Deus não trabalha. Quero falar algo para os irmãos que é meio complicado se humilhar, né, irmãos? É difícil, mas temos, irmãos, que se humilhar. Eu digo para os irmãos que para mim chegar, irmãos, até aqui eu também tive que passar uma situação muito meio que complicada, irmãos, porque teve que pedir perdão. Agora teve que pedir perdão, irmãos. Teve que se humilhar. Quando eu não servia a Jesus, irmãos, eu era meio complicado ali fora. Estou falando isso, irmãos, não é para minha vergonha, é para a vergonha de Satanás. Porque quem perdeu foi ele, não fui eu, irmãos. Eu perdi quando eu servia a Satanás, irmãos. Quando eu era cavalo de Satanás, aí eu perdi, irmãos. Hoje eu sou cavaleiro de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Isso é para a glória de Deus, irmãos. Então eu falo isso com orgulho. Eu tenho que dizer isso aí para os irmãos, porque, irmãos, tem pessoas que vivem ainda uma situação que eu vivia lá no passado. Eu gostava de sair de casa, irmãos, é com a vergonha de Satanás, povo de Deus, que eu estou dizendo isso. Eu gostava de sair de casa para arrumar confusão na rua. Olha, irmãos, olha a cabeça do homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão, o homem sem Deus, irmãos, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, irmãos, miserável, só pensa em pecar. Assim é a minha vida. Assim é a minha vida sem Jesus, irmãos. Preciso deixar isso para a igreja. Eu andava, irmãos, arrumando confusão com todo mundo. Só saía de casa para isso. Mas, irmãos, veja como Deus trabalha na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Deus já tinha um plano, um projeto na minha vida. Glória a Deus! Mas só que eu ainda não sabia, irmãos. Olha, irmãos, tinha vezes que eu estava descabeçado aí para a rua, quando eu caía em si, eu estava dentro de uma igreja. Mas eu não queria nada em igreja. Eu vou parar com a minha vida errada para quê, né? A gente está com os olhos tapados aí no mundo, né, mas? E aí, irmãos, eu arrumei muita confusão aí para a rua, aí para fora. Mas chegou um dia que o Senhor achou graça em mim, irmão. O Senhor achou graça em mim e me escolheu para estar aqui. Mas eu não imaginava estar aqui, irmãos. Veja só como que é o negócio, irmãos. E com essas pessoas, irmãos, eu não podia ficar brigado com essas pessoas que eu briguei lá fora. E o Senhor, irmãos, Ele trabalha direitinho, igual trabalhou na vida de Agar aqui, irmãos. Mas você tem que voltar, tem que pedir perdão, tem que se humilhar. Irmãos, eu fiquei um tempo desempregado, veja bem Deus trabalhando. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas é Deus trabalhando nas nossas vidas. Eu fiquei um tempo desempregado, irmãos, e uma pessoa me ligou. Quando eu entendi, irmãos, era uma pessoa que eu tinha empregado, veio até com ela, irmãos. Irmãos, deu um gelo no coração. O que esse homem está querendo comigo? Ele me convidou para trabalhar com ele, e eu desempregado, irmãos, com família para cuidar. Eu falei, misericórdia, eu já estava na igreja. Eu falei, mas eu vou. Aí eu trabalho esperto com ele, né, irmão? Porque é um homem bravo também, né? Aí, irmãos, fui trabalhar com esse homem. E a gente começou a conversar, mas não sabia, irmãos, que Deus já estava trabalhando na minha vida ali. Aleluia! Glória a Deus! E ele dizia para mim que ele já era de igreja. Ainda disse, Roberto, nossa, quem te viu, quem te vê. Aleluia! Glória a Deus! E eu falando assim comigo, lá no íntimo, né, irmão? Né? Esse homem está querendo graça aí para depois me pegar por ele, né? Mas, irmãos, nós fomos conversando da palavra de Deus, fomos conversando. Para resumir, irmãos, essa situação, ele pediu perdão para mim e eu pedi perdão para ele. Em nome do Senhor, foi essa glória de Deus. Mas, irmãos, tive que pedir perdão. Uma pessoa que naquela época, naquele tempo, eu não gostava. Vou falar de 3 situações dessa forma aí para os irmãos, que o Espírito Santo de Deus já tinha me impulsionado, irmão, para ter falado, já fazia algum tempo, para que os irmãos possam ver que tudo, irmãos, que o Senhor faz é perfeito. E tudo dá certo, irmãos. Às vezes
por nós mesmos, pelos nossos olhos carnais, irmãos, nós não ia conseguir. Mas o Senhor, Ele tem a maneira dele trabalhar, irmãos. Aí, amados, mais uma pessoa que eu tinha arrumado confusão. Eu fui levar minha filha no médico, irmãos, e quando eu estava passando, olha aquele homem lá, irmãos, podando umas árvores lá perto do posto de saúde. Um homem que eu tinha brigado com ele, irmãos, e o homem estava com uns facão lá, uns negócios cortantes lá. Eu falei, misericórdia de Deus. Jesus amado. Mas aí, irmãos, eu falei, misericórdia, só que tem misericórdia de Deus, porque nós tínhamos brigado. Mas isso aí já fazia algum tempo, né, irmãos? Mas, irmãos, você clama o sangue de Jesus, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele faz o resto. Olha para os irmãos, ver como é interessante e importante, irmãos. Eu vinha vindo, ele me conheceu. Eu falei para minha filha, meu Deus, o homem que o pai brigou está ali. Uma coisa que ele ia me ajudar, né? Mas, irmãos, não foi muito bom. Eu ali caminhando. Quando ele me viu, ele falou assim para mim, você não vai passar por aqui. Aí eu disse, não, é por aí que eu vou passar sim. Aí eu fui, irmãos. Quando eu cheguei perto dele, ele falou assim para mim, tudo bem com você, Roberto? Eu falei, tudo bem. Aí eu entrei para dentro do pronto-socorro e consultei a menina. Depois, amados, quando eu estava saindo, a homem lá na porta lá, irmãos, eu falei, ô Jesus, vai ser agora então. Aí eu fiquei meio assim, irmãos, aquele monte de ferramenta lá, né, irmãos, aquele pontiaguda lá, aquelas coisas erradas lá, eu falei, Jesus amado. E o homem, ele me esperando, irmãos, ele estava me esperando. Mas só, irmãos, quando eu não podia voltar para trás, irmãos, eu estava indo, tinha que ir. Falei, Deus, vai na frente, pai. E o pai foi mesmo, irmão. Aí eu cheguei perto dele, amados, ele disse para mim, Roberto, eu precisava falar com você. Estou aqui, né, pode falar. Eu falei, você lembra aquele dia? Eu falei assim, lembro. Eu queria pedir perdão para você. Eu falei, Jesus, eu fiquei meio sem entender, né, irmão? Ele falou assim, eu estou na igreja, agora fala aleluia. Está vendo, irmão, se tem jeito? É só nós nos posicionar na presença do Senhor Jesus, que o Senhor, ele se encarrega de fazer o resto. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, ele pediu perdão para mim, eu pedi perdão para ele, e ele disse que estava na igreja. Eu falei, eu também estou na igreja. Irmão, nós se abraçamos ali, aleluia, nós se abraçamos ali, e ainda mais, irmãos, ele me convidou para ir na igreja dele. Glória a Jesus. Irmão, nós ficamos de bem. É assim, irmãos, que tem que ser. Para Deus trabalhar na nossa vida, é assim que tem que ser, irmãos. Tem que voltar, irmãos. Tem que pedir perdão. Agar, ela voltou, viu, irmãos? A palavra de Deus diz que ela voltou, se humilhou perante a senhora dela, viu, irmãos? Para Deus fazer algo diferente naquela vida, ela teve que se humilhar, irmãos. Aleluia. Eu disse que ia contar 3, irmãos. Mais um. Queridos, mais outra pessoa que não era complicado, tá, irmãos? Mas era usado, tá, irmãos? Era usado por Satanás, né, irmãos? Era complicado, meu Deus do céu. Aí, irmãos, eu já estava na igreja, bonitinho, no culto da Santa Terezinha, né? Tudo certinho. Mas pessoas lá que não gostavam de mim, irmãos, ainda. Tinha pessoas que passavam na rua e a gente via que falavam, isso daí até esse dia mesmo estava aí, né? Agora está aí dirigindo uma igreja. Mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Aleluia! É só deixar Deus trabalhar na nossa vida, irmãos, que Ele faz as coisas certinho. Aí, irmãos, esse daí já foi um pouquinho também meio complicado, irmãos, porque, veja bem, era meia-noite, eu em casa já estava dormindo, irmãos. Aí eu escuto bater palma lá em casa, eu saio lá fora, eu olho assim, uma pessoa que a gente tinha se desentendido, tinha brigado também. Gente sem Deus é assim, irmãos. Aí ele me chamou lá fora e eu saí, irmãos, mas só que não saí lá para fora, fiquei do portão para dentro, ele ficou do portão para fora, né, irmãos? Aí ele disse assim para mim, Roberto, você é crente agora, né? Eu falei, graças a Deus. Ele falou, faça uma oração para mim então. Eu falei, misericórdia, eu pedi misericórdia de novo para Deus, né, irmãos?
Quando o homem está numa aflição assim, o homem pede misericórdia o tempo inteiro, irmãos. E eu, na misericórdia de novo, irmãos, pedi misericórdia para Deus. Eu falei assim, eu vou abrir o portão, você entra e ora por você. Aí, queridos, abriu o portão meia-noite, irmãos. Ele entrou para dentro e começou a conversar comigo lá, mas sabe o que ele disse para mim, irmãos? Ele falou assim, ó, eu passo aqui na rua, aqui, ó, direto eu passo, todo dia eu passo por aqui. Eu vejo você no público aí. Sabe o que Satanás fala para mim? Ah, o cara que bateu em você lá, você vai deixar quieto isso? Desta forma, irmãos, ele falou para mim. Aquele é o cara que bateu em você, você vai deixar? Aí, irmãos, ele falando isso aí para mim, já foi dando uns negócios, né, irmão? Assim, misericórdia, Deus, não cuida desse homem aí, porque esse homem está meio esquisito, né? E a conversa foi mudando, irmão, foi mudando. Para resumir, irmão, esse caso aí, o menino, o homem, ele me pediu perdão, irmãos. Eu pedi perdão para ele também. Ele disse que estava na igreja, mas não conseguiu continuar. Tá? Ele veio para Jesus, não conseguiu continuar na presença de Deus, mas estava ali naquele momento para me pedir perdão, irmãos. E para que eu orasse por ele. Irmãos, foi o momento certo. Foi o momento certo de Deus trabalhar na minha vida, irmãos. E foi o momento certo, irmãos, de Deus trabalhar na vida deles também. Porque, irmãos, saiu um peso da minha costa, da minha consciência. Hoje, irmãos, eu posso falar que eu sou mais do que vencedor. Porque, irmãos, tudo isso eu não conseguiria, vou dizer, sem o nosso pastor salustiano, irmãos. Porque, irmãos, eu vim para a igreja e uma vez, irmão, quando eu vim para a igreja, o pastor disse assim, o Senhor tem uma obra grande na sua vida. Mas eu não entendia, né, irmãos? Eu queria melhorar de vida, mas eu não entendia. E o pastor disse isso aí para mim. Só, irmãos, que a minha vida era uma vida derrotada, era uma vida de um homem sem Deus mesmo, irmãos. Os irmãos podem imaginar que tem vários dos irmãos que passou, né, por essa situação, né, irmãos? E os irmãos imaginam a vida do homem sem Deus aí fora. Só faz as coisas erradas, irmãos. Eu não conhecia o Senhor Jesus, mas Deus teve misericórdia da minha vida e colocou o nosso pastor na minha vida, irmãos. Olha que eu sou de lá de Santa Terezinha e o pastor da igreja aqui. E eu vim parar aqui, viu, irmãos? Aleluia! O Senhor tem a maneira de trabalhar. Mas, irmãos, isso foi ignorância da minha parte, porque eu vim de uma família crente, porque meu pai era crente e minha mãe também era crente, mas os dois não caminhavam juntos, irmãos. Um era da São Senhora de Deus, outro era da Assembleia de Deus. Meu pai era da igreja Só Senhora de Deus, minha mãe era da Assembleia de Deus. E os dois não iam para a igreja certa juntos. Então nunca ia dar certo isso aí, irmãos. Um de uma igreja, outro de outra, nunca vai dar certo isso aí, irmãos. Então, irmãos, eu cresci naquele lar meio descabeçado e continuei a minha vida quase inteira assim, irmãos. Mas eu gostava muito da igreja que o meu pai era pastor lá, irmãos. Ele era o segundo pastor dessa igreja, porque era o mesmo trabalho dessa igreja aqui, irmãos. Aleluia! E mesmo nessa vida que eu vivia, amados, eu orava. E eu dizia assim para Deus assim, Senhor, se um dia eu for crente, eu quero ser crente da igreja do meu pai. Tem alguns irmãos que conhecem esse testemunho de mim. Eu dizia para o Senhor, eu quero ser crente da igreja do meu pai. Irmãos, a igreja é a mesma, só mudou o nome. Aleluia! Só mudou o nome, irmãos. E olha que eu andava em igreja por aí, irmãos, tentando achar essa igreja do meu pai, que nem era do meu pai, mas era a igreja que eu gostava, irmãos. E essa igreja aqui, irmãos, quando eu cheguei, eu parei aqui e fiquei até hoje. Mas eu vim, irmãos, com a minha vida arrebentada. Mas aonde tem o povo de Deus, irmãos, aonde tem um homem de Deus que ora pela sua vida, irmãos, é vitória na certa. Aleluia! É vitória, irmãos. Porque eu tenho certeza que eu não conseguiria, irmãos, sem a ajuda do nosso pastor e dos nossos obreiros também, irmãos. Quando o pastor disse que o Senhor tinha uma obra na minha vida, irmãos, eu queria saber que obra era essa, que eu não entendia que obra que era, mas eu queria saber. Às vezes o Senhor promete algo para um, para outro, né, irmãos, fala que tem uma obra na sua vida, você acaba desistindo.
eu vou fazer isso na sua vida, eu vou fazer, né? Aí não vai acontecer, não está acontecendo, eu vou desistir, vou parar com esse negócio. Mas não, irmãos, eu acatei isso daí, queria saber o que era isso. Aleluia. Aí eu comecei a caminhar, irmãos, comecei a vir caminhar, caminhando, vinha de ônibus, às vezes vinha de carona, um irmão que era da nossa igreja também, ele morava lá na Raposo Tavares, lá no Vila Cristina, ele vinha, passava essa Terezinha, pegava a gente vinha, mas chegou um dia que ele falou assim, não vou levar mais não, está muito drogado, né? Eu não vou levar não, vai de ônibus. Aí eu comecei a vir de ônibus, irmãos. Pegava as meninas que eram pequenininhas, a esposa, e nós vinhamos de ônibus. E era muito bom, irmãos, era muito bom. Lá de Santa Terezinha para cá de ônibus. O ônibus demorava a passar, às vezes estava chovendo, aleluia, é só glória. E nós caminhando, irmãos, caminhando. Aí o Senhor disse uma vez, irmão, que me fazia um pregador da palavra dele. O Senhor usou um vaso e falou, te levantarei como ministro da minha palavra. Aleluia. Aí, irmão, deu mais curiosidade ainda. Eu falei, puxa vida, eu sentava lá atrás, lá, meu irmão, ficar escondidinho para ninguém me ver. Eu falei, mas como assim? Eu nem falo, né? Porque, irmãos, eu ainda sou tímido, mas eu era muito tímido ainda. Mas muito tímido. Misericórdia. Aí, irmãos, o profeta foi lá e disse, olha, Deus vai te usar como ministro da palavra. Aí eu falei comigo, meu irmão, eu fiz igual a Sara quando Deus prometeu algo para ela. Quando Deus prometeu que ia dar um filho para Sara, irmãos, ela com uma idade avançada, ela riu por dentro, mas Deus ouviu. E eu vi também por dentro aquele dia, irmãos. Isso era no sábado, isso daí, irmãos, eu lembro como se fosse hoje, era no sábado. Mas no domingo eu estava na igreja de novo. Aleluia. Aí o Senhor usou novamente, irmão, o profeta vai lá falar. Eu disse assim para Deus, assim, Senhor, mas como tu vai me usar? Eu nem falo, nem saber falar, eu falo. Aí o Senhor disse assim, eu que capacito. Meu Deus. Aí eu falei, esse negócio é sério mesmo? Porque eu não falei para ninguém, eu falei para mim, e esse Deus escutou. Eu sabia que existia um Deus, mas eu não acreditava, irmãos. Porque eu vim de uma igreja, eu vim de uma família crente, igual disse o irmão, mas uma família meio desestruturada, o pai era o segundo pastor de uma igreja, mas era meio tribuloso a nossa casa lá, irmãos. Mas estou falando isso, irmãos, não é para vergonha, é para a glória de Deus. Aleluia. E o Senhor, irmãos, foi usando pessoas para falar algo para mim. E eu fui gostando daquilo. Eu falei, como que uma pessoa tão errada, um ser tão falho, fraco, do jeito que eu sou, como que um Deus pode ter algo com uma pessoa desse jeito? Eu fui começando a entender, né, irmãos? Um Deus tão santo querer alguma coisa. Uma pessoa, na época, desprezível, né, irmãos? Desprezível para a sociedade, para todos, família, era meio complicado, né, irmãos? Mas eu achei muito interessante, porque, irmãos, esse Deus, ele olhou para mim, irmãos. Ele olhou para a minha família e achou graça em nós. Aleluia. Olha, irmãos, que a importância que você tem para Deus. Aleluia. Você já parou para pensar, amados? A importância de Deus dar o Filho dele para morrer por mim e por você, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele morreu por mim e por você, irmãos. Glória a Deus. É motivo de muita alegria nós estarmos aqui, irmãos. Você está aqui, nós estamos aqui porque o Senhor marcou esse encontro comigo e com você. Não foi nós que marcamos, irmão, porque se dependesse nós estávamos lá na nossa casa comendo uma pipoquinha, assistindo uma televisão. Mas nós estamos aqui porque esse encontro foi Deus que marcou comigo e com você. Irmãos, é porque algo Ele quer comigo e com você nessa noite. Então, amados, nós não podemos ficar de boca fechada, nós temos que glorificar e pensar no santo do Senhor. E temos que dizer que Ele é digno de honra e glória, louvor e adoração. É assim, irmãos, cara, que o Senhor trabalha na vida daquelas pessoas desprezíveis, irmão, aquelas pessoas que não valem nada para a sociedade. O Senhor, Ele pega, irmão, se traz, irmão, se coloca aqui com os Cristo, irmão. E hoje eu estou aqui falando que Deus é bom e o diabo não presta, irmão. Glória a Deus. Você está entendendo, irmãos? Olha o trabalho de Deus. Olha, irmãos, o que Deus fez na minha vida. Irmãos, eu tenho tanto testemunho para contar para a igreja, irmãos. Se for para contar, a gente acaba ficando muito tempo aqui, né? E, irmãos, mas os irmãos têm que saber.
tem que saber que Deus ele transforma vida, irmãos. Aleluia. Aquela pessoa que nós, às vezes, passamos, não dando nada para eles aí fora, aí, irmãos. Ah, irmãos, Jesus morreu por ele. Os mendigos, os moradores de ruas. Essas almas aí, nós temos que arregaçar nossas mãos e ganhar essas almas para Jesus. Nós precisamos, irmãos, nos unir. Para que, irmãos, nós podemos ganhar essas almas aí fora para Jesus, irmãos. Tem pessoas sofrendo, amados. Pessoas dentro da igreja também sofrendo, irmãos. O Senhor tem mostrado, irmãos, a igreja, irmãos, ela está cochilando. A igreja ela está cochilando, irmãos. Eu falo a igreja em geral, amados. Não estou dizendo essa igreja conhecendo a Cristo, irmão. As igrejas em geral. Mas é momento de nós nos despertarmos. E ganhar esse povo aí para Jesus, porque Jesus está voltando, irmãos. E quando Jesus voltar, irmãos, nós vamos ter que prestar conta para Ele. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade dele e não a nossa, irmãos. Nós estamos aqui para duas coisas só, irmãos. Uma é para servir o Senhor Jesus. E outra é para esperar Ele voltar. É para isso. Mas muitos, irmãos, de nós, eu falo de mim também, irmãos, estamos meio que acomodados, irmãos. Mas eu tenho certeza, irmãos, que entrou o ano 2024 agora, irmãos, e nós vamos ganhar muita almas para Jesus. O Senhor disse, irmãos, que o ano de 2023 foi o ano da promessa de Deus. E o ano de 2024, ano do Senhor cumprir as promessas dele. Aleluia, glória a Deus. Irmão, nós fizemos oração lá na nossa igreja Santa Teresinha, nós fizemos campanha no monte, nós oramos bastante, graças a Deus pela misericórdia de Deus, irmão, e colocamos tudo o nosso sonho, nosso projeto na mão do Senhor, irmão. Aleluia. E o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos abençoado, irmãos. E já estou quase encerrando, tá, irmãos? Porque eu tenho tanto testemunho, irmãos, para contar, mas eu vou contar só mais um, viu, irmãos, antes de encerrar. Mas Aleluia. irmãos, então, igual eu estava dizendo para os irmãos, essa igreja aqui, irmãos, me fez muito bem. 13 anos, pela misericórdia de Deus que eu estou aqui. Não sou merecedor de nada, irmãos, mas é pela misericórdia de Deus que eu estou aqui. Eu e minha família. Agora estamos lá, irmãos, dirigindo uma igreja, né? Que nosso pastor profetizou lá atrás para nós, irmãos. Nós vínhamos para a igreja, voltávamos. Minha esposa falava assim para mim, assim: Roberto, já falei bastante tempo que a gente está vindo aqui. Fazia uns 8 anos, sei lá, irmãos, um tempo, bastante tempo. E se nós conversar com o pastor para nós abrir um trabalho aqui em Santa Teresinha? Eu falava: para com isso. E ela falando, irmãos. Aí depois nós começamos a dar carona com o nosso irmão evangelista Fernando e nossa irmã missionária Elisa. E a conversa dentro do carro, irmãos, era essa: vamos falar, pastor, para nós abrir um trabalho. Aí a minha preocupação, irmãos, eu falava assim para ele: tá, aí o pastor abre uma igreja aqui, e quem é que vai, né, pregar a palavra de Deus? Aí quem vai tomar conta, né? Você? Eu falo: mas eu, gente, vocês não aí, tem que ser eu. E a discussão era essa, meu irmão, a discussão era essa. Tá, pode até abrir igreja, mas ninguém queria tomar conta do trabalho, né, irmão? Eu falei: gente, mas eu, um animal, falo, né? Como que eu vou tomar conta de uma igreja? Não, na hora que você vai com o pastor, irmão, mas nem precisou falar com o pastor. Nós estávamos numa chácara um dia, irmão, uma festa da igreja, festa abençoada. Aí o pastor chegou para mim, irmão, falou: seu Roberto, eu estava pensando em abrir um trabalho lá em Santa Teresinha. Irmão, começou a me doer no dedão do pé assim, irmão, foi subindo umas dores, assim, para não dizer, gente, nem eu vi que o pastor tinha quinta semana. Mas, irmão, o pastor me falou por 3 vezes isso daí. Por 3 vezes. Na terceira vez, irmãos, eu falei assim: ah, pastor, sabe se o pastor quiser, mas, irmão, sabe? Aí, irmãos, o pastor falou: então a gente vai pensar, isso aí a gente vai estar trabalhando e a gente vai ver o que a gente pode fazer. Mas tem que ser lá na sua casa para começar. Eu falei: misericórdia, lá na minha casa aí, está cumprindo, então. Olha aí, os profetas de Deus. Né? Irmãos, o tempo foi passando. Aí eu disse para o pastor: mas veja bem, o senhor quer abrir um trabalho, o pastor vai lembrar disso aí. O senhor quer abrir um trabalho aqui em Santa Teresinha, mas ó, eu aprontei assim, fiz assim. Isso quando eu não servia Jesus, pastor. Então, não é muita pessoa que gosta de mim aqui, pastor, aqui nesse bairro aqui.
Olha, irmão, é outra coisa que não sai do meu coração. O pastor disse assim: Roberto, é no lugar da sua vergonha que Deus vai te honrar. Aleluia! E eu tomei posse dessa palavra, irmãos. Porque, amados, lá atrás o pastor já tinha falado algo para mim nessa situação, irmãos. O pastor falou que Deus tinha algo na minha vida. E quando eu vim para Jesus, eu não era casado, precisava casar, o casamento não dava certo por nada, irmãos, por nada. Pastor, não dá certo, não tem como casar, porque não dá para batizar, porque não dá. Um dia o pastor disse assim: pode ir lá no cartório, está bem. Irmãos, eu fui lá e voltei a casar. Então, irmãos, homem de Deus, que eu e minha família temos um carinho muito grande, muito enorme pelo nosso pastor. E sempre que nós precisamos do nosso pastor, nós já sabemos onde correr, irmãos. Eu acredito que os irmãos é assim também. Estou dizendo isso aí, irmãos, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, tá? Então, o pastor tem sido bênção na minha vida, na vida da minha família, irmãos. O pastor disse que Deus ia me honrar ali, irmãos. E eu fiquei pensando nessa situação, né? E o negócio foi caminhando, irmãos. E os irmãos não brincam no serviço, não, irmãos. Começando a erguer a igreja ficou pronta, irmãos. E para a glória de Deus, né? O pastor me colocou lá. Eu era diácono, fui o presbitério, irmãos. E agora estou lá com o pastor. Glória a Deus! Glória a Deus! Talvez os irmãos podem falar assim: mas poxa vida, eu não vim aqui para ouvir esse testemunho. Eu vim para ouvir uma palavra que fala de cura, de libertação. Mas, irmãos, é o mesmo Deus que eu estou falando. É o Deus que liberta, é o Deus que cura, é o Deus que restaura, né? E para você ter uma intimidade com Ele, irmãos, você tem que renunciar. Você tem que voltar, você tem que pedir perdão. Igual Agar fez aqui na Bíblia, aqui, irmãos. E Deus trabalhou na vida dela. Se não tivesse, irmãos, sido instruído, né, pelo homem de Deus, eu acredito que eu estaria aqui uma hora dessa, irmãos. Eu não estaria aqui. E hoje, irmãos, estamos lá em Santa Teresinha, falando do amor de Jesus. As pessoas passam, já não olham mais para mim, irmãos. Pessoas já vai pedir oração para mim, né? E Deus faz a obra, irmãos. Deus faz a obra. Vou falar algo interessante para os irmãos, que olha como Deus trabalha. Eu já disse isso aqui, mas eu não sei se eu contei o testemunho inteiro. Alguns dos irmãos pode ser que não ouviu. Chegou uma pessoa lá, irmão, e disse, uma mulher, ela disse assim: pastor, eu estou com uma hemorragia já faz muito tempo. E os médicos, ele quer que eu opere e arranca tudo, porque ele já falou que já não tem mais jeito. Mas ela começou a chorar e falar: está minha filha aqui, irmãos, que não deixam eu mentir. Tem o povo lá de Santa Teresinha lá também, os irmãos, sabe, pode perguntar para qualquer um, né? Daí, povo de Deus, essa mulher chegou nessa situação. Tal dia está marcada a minha cirurgia, eu não quero operar porque eu tenho dor disso daí, a pressão sobe, um monte de coisa, irmão. Eu falei assim: mas não foi Deus que falou. Não, mas não foi Deus, foi o médico. Vai estar certo. Então nós vamos orar e o Senhor vai fazer uma obra aí. Aleluia, aleluia. Irmãos, nós oramos, abençoamos a vida dela e ela foi embora para a casa dela. Chegou o dia dela retirar, irmãos. Chegou lá, irmãos, fez aquele exame novamente para que pudesse ver a situação como estava. O médico disse que o útero dela estava novinho. Aleluia! E o melhor, o pastor conhece ela lá. O melhor que ela está com uma criancinha novinha agora. Está com uma criancinha. A mulher que não podia ter filho, estava com hemorragia, ia tirar o súper, ia tirar tudo, irmãos. Está lá, com uma criancinha que quer apresentar na igreja.
fazendo isso para a glória de Deus. Amados, eu vou encerrar por aqui, mas só mais um, tá, irmão? Me perdoa, mas só mais um só. Agora da minha filha Vitória, vou falar meio rápido, irmãos. Irmãos, eu passei um tempo desempregado e minha esposa disse assim para mim: Roberto, você está orando no monte? Eu falei: tô. Pede para Deus lá, né? Aproveita e pede para Deus para que a nossa filha entre na escola particular. Eu falei: Jesus, essa mulher agora endoidou mesmo, porque eu desempregado e essa mulher querendo as meninas entrar no colégio particular. Mas só que me faltava. Mas tá bom, eu vou apresentar a Deus. Irmãos, comecei a orar no monte. Eu estava ajoelhado com a mão, irmãos, nas pernas. O Senhor abre minha mão e coloca essa bênção que eu pedi, irmãos. Aí, irmãos, eu orei, pedi o que eu tinha para pedir. E nessa oração eu falei assim: Senhor, olha, minha esposa falou, eu nem quero, Deus, eu quero que minhas filhas estudem numa escola particular. Aí o Senhor abriu minha mão e colocou essa bênção, irmãos. Só que elas estudavam num colégio chamado Mendoares, os irmãos devem conhecer. E, irmãos, elas estudavam ali, mas a gente não queria que ela ficasse ali, irmãos, queria que ficasse num colégio particular, claro, quem é que quer, né, irmãos? Eu tenho certeza que muitos dos irmãos têm filho em escola particular, sabe? Nada contra a escola assim, nada contra, irmão, mas é muito bom o ensino também. Aí, mas, o Senhor colocou aqui na minha mão, estava eu e minha esposa, nós fizemos a campanha no monte, estava eu e minha esposa fazendo Deus, vamos embora que a bênção já chegou. Mas como assim a bênção já chegou? Deus colocou, você não pediu, não mandou, né? Então a gente responde, irmão, quase sempre a gente vai ouvir a esposa. Aí, irmãos, fomos embora. Chegou em casa, aquela festa, irmãos, ó, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Aí as meninas já pegou as camisas lá do minha parte, já jogou fora, já. Vai a criança elas também, viu, irmãos? Aí, irmãos, o tempo passou, isso aí estava de férias, né? O tempo passou e chegou o dia. Colégio nenhum, irmão, chamou a menina. Aí chegou o dia de levar para a escola, eu disse assim: mas Deus, as meninas já jogou fora tudo que tinha na outra escola. O que é que eu vou fazer agora, Senhor? E o Senhor colocou nas minhas mãos, eu acreditei e falei para todos: agora Deus é para o Senhor. Eu vou levar ela só hoje, mas amanhã ela não vai mais. Ela levei a Vitória. E fui orando, irmãos. Levei a Vitória lá na escola. Aí, irmãos, fui buscar orando de novo, quando deu o horário, fui buscar, trouxe ela embora. Aí, irmãos, daqui a pouquinho o telefone toca, ó, colégio de dentista. Aleluia! Ligou, pode trazer, que ela ganhou uma bolsa de 100%. Glória a Deus! Mas eu falei: Deus, e a Isabela, as duas? E a Isabela não tinha entrado junto com a Vitória. Irmãos, e eu orando, e a Isabela orando também. Não, pai, eu vou entrar. Eu falei: mas Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus prometeu, ele vai cumprir, pai. Mas agora falta 2 anos. Eu não sei, filho, pode faltar um dia, mas você vai entrar lá. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. A Vitória terminou os estudos lá no colégio de dentista, viu? Ela terminou e veja bem. Aí quando foi o ano passado, Glória a Deus! nós continuamos orando, irmãos, quase 4 anos, 5 anos, continuamos: Deus, olha a tua promessa, Senhor, olha a tua promessa. E nós cobrando ali, né, irmãos? Acabamos cobrando, pai, irmãos. Sempre, às vezes a gente deixa, né, irmãos, eu falar mais nada. Mas aí, irmãos, o ano passado não tinha mais vaga, não tinha mais nada. Daí, pai, agora o que nós vamos fazer? Vamos continuar colocando uma oração na mão do Senhor, que Deus vai dar vitória. Irmãos, para resumir, irmãos, a Isabela está lá também, irmãos. Faz um ano que a Isabela está estudando. E mais, irmão, não tem dinheiro para pagar, não, irmãos, porque é tudo caro. Mas o Senhor providencia tudo. Aleluia! O Senhor providencia tudo. Daí, irmãos, a Vitória terminou, a Isabela está terminando. Graças a Deus. E essa menina minha aqui, irmãos, ela disse: pai, agora é faculdade, né? Jesus, agora é mais pesado, né? Faculdade, vamos na faculdade. Pai, mas o que nós vamos fazer? É caro, né? Pois é, nós vivemos pela fé, filho. É só pela fé que nós vivemos, tem jeito. Isso não é para nós, é coisa sobrenatural aí, porque para o pai e para a mãe não dá. O negócio é caro. Pai, porque tem a faculdade lá, não sei aonde, lá, porque. Mas e se nós pedir pelo menos uns 30%, uns 40%, não dá, filho.
vamos fazer o seguinte, vamos orar de 100%? Mas não, pai, lá não dá 100%. Que Deus é então que não está servindo? Nós serve um Deus fiel, verdadeiro, é o Deus das causas impossíveis. Aleluia. Aí, irmãos, então vamos, pai, colocamos em oração, irmãos. 5 dias no monte, nós ficamos 5 dias no monte, fizemos campanha e apresentando, irmão, apresentando. Aí o que você quer fazer, filha? Pai, eu vou fazer direito, eu quero fazer direito. Vamos colocar na mão do Senhor, mas nada de 80%, 40%, 50%, 70%. Irmão, para resumir, para mim entregar o microfone para o pastor, 100% faculdade de direito. Só que agora eu falo, meu bebê vai ter que ir embora, né, irmão? Vai partir, mas é de Deus, né, irmãos? Eu estou com o coração partido, mas um pouco aliviado, né, irmãos? Porque cumpriu a promessa de Deus, irmão. Vai fazer a faculdade dela, de direito, tudo que ela sonhou, pediu para Deus, e o Senhor realizou o nosso sonho, irmão. Então o motivo é de alegria. Deus, mais uma vida, saúde, palma bem forte para o Senhor. Fico pensando aqui, conjecturando juntamente com o nosso irmão pastor Roberto, se quando o anjo fala para Agar voltar e ela endurecesse o coração e não voltasse, tinha morrido no deserto. Uma criança ainda dentro do ventre tinha morrido no deserto. E se os irmãos entenderem, hoje nós consagramos o 5º mês de maio. Então a vida cristã, irmãos, ela é feita de atitudes. Ser cristão dói. Porque muitas das vezes nós queremos fazer o que nós queremos e andar pelo caminho da fé. O pastor Roberto trouxe aqui, é renunciar o velho homem. Amém? O senhor falou que 2024 é tempo de cura. Então, se você perceber, no mês de janeiro, no tema de abertura, o senhor nos convidando para experiências profundas com ele. Já no segundo dia, o nosso irmão trouxe aqui que a depressão é a doença da alma. E o senhor falando para Elias. Elias estava querendo desistir de tudo. E o senhor falou, não, você tem que voltar e continuar fazendo a obra. E Elias voltou e foi uma bênção. No terceiro dia, nós tivemos aqui com o irmão Elias Estevão sobre qual é o tempo seco na sua vida. E Deus falando através de Moisés, diz assim, ajunta o povo que eu vou dar água. O senhor está falando que é tempo de ajuntamento. E se você perceber, nós vamos fazer um corredor e você vai passar por quem é crendo. Se tiver alguma situação na sua vida que está desajustada, se você tiver que voltar e falar com alguém, se reconciliar.